Olá, turmas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Kim Raoni, da componente Educação Física. Trago para vocês mais uma aula número 5, cujo objeto de conhecimento é esporte de rede e parede. Detalhamento, rede divisória, tênis, pádel, peteca, sepak takraw e ringo. Muito bem, então vamos junto comigo aprender um pouco mais sobre o esporte de rede e parede. Muito bem, gente. Então, seguindo aí ainda esses nossos estudos sobre essas modalidades de esporte de rede e parede, né? Vocês viram pelo detalhamento, eles têm vários tipos, né? Nós selecionamos para esta aula sobre o pádel e o tênis de mesa, certo? Então vamos conferir como é que funcionam esses esportes. Vocês já ouviram falar sobre o pádel? Ele tem uma forma bem diferente de escrita, mas ele se assemelha muito com o tênis de quadra, como vocês podem ver nesta imagem aí que eu estou mostrando para vocês, né? Qual a diferença então do pádel para o tênis de quadra? Vamos já conhecer aqui, gente. Então, o pádel ele é uma modalidade adaptada do tênis de quadra, mas ele é reconhecido pela Federação Internacional de Tênis, certo? Então, por volta lá de 1890, passageiros de navios ingleses tentaram adaptar a prática de tênis ao espaço de bordo. Esse tênis de alto mar, como ficou conhecido no início, era praticado numa quadra de dimensões menores e protegida por telas. Somente em 1924, o pádel passou a ser praticado em terra, quando o norte-americano Frank Bill improvisou algumas quadras nos parques municipais de Nova York. Por essa época, o esporte passou a ser chamado de pádel tênis. Em 1969, Henrique Corcuera construiu a primeira quadra de pádel em um hotel de Acapulco, no México. Foi Corcuera quem definiu as dimensões de quadra e o regulamento que rege o esporte mundialmente. Então, gente, o pádel, como eu falei, ele é uma adaptação do tênis de mesa. Ele foi uma maneira que os marinheiros e passageiros também desses navios, né, encontraram para praticar o esporte. Como o tênis de quadra sempre foi assim, um esporte muito de elite, né? Então o pessoal que viajava naquela época lá do século XIX, né, ainda não havia os aviões, então as viagens intercontinentais principalmente eram feitas muito por navios, cruzeiros, né, grandes cruzeiros, aqueles navios enormes. E aí esse pessoal que conseguia ter grana, né, para pagar essas viagens eram pessoas ricas, eram pessoas de muito dinheiro e geralmente essas pessoas, né, elas gostavam muito de praticar o tênis de quadra como esporte. Mas aí acontecia que durante essa viagem, que levava muitos dias, né, para chegar no seu ponto de destino, então eles pensavam em gastar esse tempo com alguma coisa divertida, né? E aí tinha o tênis. Mas como que poderia colocar aquela quadra enorme de tênis num navio daqueles, né? Que em comparação com os navios de hoje, os cruzeiros de hoje, eram bem menores ainda. Apesar de serem grandes, eram menores em comparação com os de hoje. Então, como que colocaria uma quadra de tênis enorme daquela dentro de um navio? Aí eles pensaram, então, em diminuir aquele tamanho, certo? E aí, então, eles criaram uma modalidade ali, que era um tênis adaptado, chamaram de pádel, certo? Pádel é, na verdade, paddle, né? O termo, na pronúncia em inglês, né? Paddle, é a raquete, né? Que é utilizada por aqueles jogadores, né? Como a gente pode voltar aqui naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? Observar melhor aqui as características. Olha só aqui, ó. Se vocês perceberem, a raquete do paddle não é igual à raquete do tênis de quadra. Ela não é vazada, né? Ela, na verdade, é toda preenchida ali. Ela é um
pedaço de madeira mesmo todo preenchido, né? Então ela não é vazada e preenchida com as cordinhas, não. Ela é tipo como se fosse a raquete de tênis de mesa, né? Só que do tamanho maior, né? De um tamanho de uma raquete de tênis. Mas ela não é vazada. E aí, então, essa raquete aí, eles chamam de paddle, né? Em uma tradução mais literal, poderíamos chamar assim de tábua, né? Paddle é como se fosse tábua. Então, eles utilizavam uma forma de tábua, né? Como raquete, que é como vocês observam aí, mas o restante, a quadra, o sistema do jogo ali, ele é muito parecido com o do tênis de quadra, mas observem outras diferenças. A gente observa que tem paredes ali, né, nas laterais, nos fundos, né, que não estão ali por acaso. O paddle, ele é, na verdade, jogado dessa maneira, com essas paredes aí delimitatórias, né? Por quê? Porque quando se jogava no navio, então havia o risco dessa bola ser rebatida com muita força e cair para fora do rio, para fora do navio. Consequentemente, as pessoas iriam perder as bolinhas, né? Então, para evitar isso, eles delimitavam ali a área do paddle com essas cercas, né? Essas paredes aí, que poderia ser cercada, poderia ser paredes mesmo, com tablados, né? Para evitar que a bola fosse para fora do navio. E aí assim ficou, certo? Então, o diferencial do pádel em relação a outros desportos de raquete é a interação das paredes, uma vez que estas recolocam a bola em jogo, o que dá mais emoção e dinamismo à disputa de um ponto. Então, aqui a gente percebe, gente, que pela regra do pádel, você pode até jogar, né, bater nessa bola, ela ir para fora, mas se ela bater na parede, essas paredes delimitatórias aí, ela ainda está válida, então não existe bola fora, certo? Não tem como sair bola fora, a não ser que realmente ela passe por cima, né, dessas paredes. Mas dentro das regras do jogo, se a bola escapar, bater na parede e voltar, ainda está valendo essa jogada. Então elas recolocam a bola em jogo, dando assim esse dinamismo à prática do pádel. Então é isso, gente. Então o pádel, ele tem essas semelhanças e essas diferenças, sendo essa a diferença crucial. Vamos observar aqui mais detalhadamente, com as dimensões colocadas, a área do jogo do pádel. Olha aí, nós temos a quadra, né? E essa quadra, ela é preenchida geralmente por grama sintética, ou então pode ser um piso de acrílico, né? Então vai depender do local mesmo, de onde ele é praticado. E aí nós percebemos o seguinte, ele é composto por uma rede delimitatória, certo? É uma rede muito parecida com a do tênis de quadra e que ela preenche toda a metade aqui da quadra, certo? Sendo seu tamanho igual ao comprimento da linha de fundo, ou seja, ela possui 10 metros de comprimento, tá? Então, tanto a linha de fundo quanto a rede do pádel, eles possuem 10 metros de comprimento, ou 32 polegadas, tá? Bom, como o sistema de medida aqui no Brasil é em metros, né? Sistema métrico, então, a gente coloca aqui 10 metros, tá? A gente vai utilizar essa escala aí de 10 metros. Bom, nas laterais nós vamos ter aqui um comprimento de um total de 20 metros de comprimento nas laterais, tá? No total, desde a primeira parede até a última, 20 metros. Sendo que ela pode ser dividida, né, considerando o lado, cada lado da quadra, ó, 10 metros também de lado, ou seja, 6 metros aqui para a área de ataque
e 4 metros para a área de defesa. Pô, mas e aí? Onde que fica a área de saque? Então, o saque ele é realizado nessa área mesmo aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Ele é realizado dentro dessa área aqui de defesa, tá bom? Então, é aí onde é realizado o saque para cada lado da quadra. Além disso, a gente percebe o quê? A altura da rede é de menos de 1 metro, né? Cerca de 92 centímetros, tá bom? Então, essa é a altura da rede, é inclusive mais baixa do que a da rede do tênis de quadra, tá bom? O tênis de quadra é de um pouco mais de 1 metro, já o do pádel é um pouco menor, justamente pela característica dela, não é? A quadra do pádel como um todo, ela é bem menor. Ela é uma quadra de tênis diminuída para poder caber dentro de um barco, dentro de um navio, né? Então é isso, por isso essas dimensões. E a altura dessa parede, como é que é? Olha só, ela tem uma altura de cerca de 4 metros, olha só. 4 metros, sendo 3 metros aqui uma área mais fechada mesmo, né? Como vocês podem ver, 3 metros aqui fechado e mais 1 metro aqui de barras, né? Barras podem ser barras metálicas, né? Mas essa parte aqui é vazada. Vocês podem ver que ela é toda vazada, tá? E ela não é fechada como essa parte em azul, ok? Então essa daí é a nossa quadra do pádel e suas principais características. E agora a gente vai acompanhar aqui como que é as regras principais do jogo do pádel. Então o saque é feito por baixo para a quadra do adversário, na diagonal de onde o sacador está. O sacador deve deixar a bola quicar uma vez atrás da linha de saque antes de sacar. E a bola deve ser atingida pelo sacador abaixo do nível da cintura. O jogador devolve a bola quando ela quica na superfície do seu lado ou bate na parede. Um jogador pode jogar a bola contra uma parede em seu próprio lado da quadra, mas não contra as cercas laterais da quadra. Um jogador pode sair da quadra para rebater pelos portões de saída antes que a bola quique 2 vezes no chão. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco para essa cartela aqui, mas antes deixa eu explicar aquela primeira lá que a gente leu sobre as regras. Então, ela falou principalmente sobre o saque, né? Como que acontece o saque no pádel, certo? Então eu expliquei para vocês mostrando lá na quadra, né, no desenho da quadra, onde que acontece, e aqui está explicando como que é feito. Então, o pádel, o saque, é diferente do tênis de quadra. No tênis de quadra, como a gente vai ver em outra aula, o saque ele é feito jogando a bola para cima e você bate, certo? Já no pádel, não. No pádel, você tem que bater a bola no chão, quando ela volta, você bate ela por baixo, tá? Tem que bater com a raquete por baixo para que ela passe por cima da rede e toque lá no chão do lado adversário ou que ela bata lá na parede que está do outro lado e volte, certo? Então tem essa característica principal do saque. O saque é feito por baixo, mas não é simplesmente segura aqui e bate por baixo. Tem que soltar a bola, né? Ou então jogar ela, vai bater no chão. Ela vai bater no chão, vai subir e aí você bate, mas sendo que essa bola tem que estar abaixo do nível da cintura. Não pode estar muito aqui em cima, não. Certo? Tem que ser até o nível da cintura. Você bate nela e devolve por cima da rede de forma que ela bata lá na parede ou no chão do adversário, certo? E aí tem aquelas outras regrinhas lá que nós falamos, né? Sobre o que o jogador que está ali recebendo o saque ele tem que fazer. Então ele pode, no momento que a bola vem e toca no chão ou toca lá na parede, ele pode rebater essa bola. Mas ele não pode, vejam bem, ele não pode rebater para
para a parede que está do lado dele. Olha, um jogador pode jogar a bola contra uma parede em seu próprio lado da quadra, mas não contra as cercas laterais da quadra. Assim, olha só, ele pode rebater contra a parede que está atrás dele, mas ele não pode bater contra as paredes laterais do lado dele, certo? Então, a bola veio na direção dele, ou ele espera bater no chão e devolve, ou então, se ela bater atrás, né, ele pode rebater de novo para trás, de forma que ela volte, né, durante essa rebatida, vá lá para trás, mas ele não pode jogar nas laterais, tá bom? Nas paredes laterais. E a outra regra dizia assim: o jogador pode sair da quadra para rebater pelos portões de saída antes que a bola quique 2 vezes no chão. Então, ele pode sair, né, daquelas linhas ali eliminatórias, ele pode sair para pegar essa bola. Mas ele não pode deixar aquela quique 2 vezes no chão, senão é ponto do adversário, tá bom? Então, essas foram as regras principais do pádel. É um esporte bem dinâmico, ele é usado como um esporte de iniciação para os tenistas de quadra, certo? E aí ele é muito interessante. Muitos dos tenistas de quadra, eles são praticantes de pádel também, porque eles dizem que é um esporte bem mais dinâmico, mais interessante, mais emocionante. Agora vamos para outra modalidade de rede e parede, que é o tênis de mesa. Então, o tênis de mesa surgiu na Inglaterra, lá no século XIX, imitando o jogo de tênis em um ambiente fechado. Olha aí, gente, a imagem mostrando o jogo de tênis de mesa. Olha só, vou dizer uma coisa importante para vocês. Os tenistas de mesa, como são o nome dos atletas, eles não gostam que chame esse jogo de ping-pong, gente. Tá? Eles dizem que o ping-pong é outra coisa. Inclusive, na verdade, as regras do tênis de mesa são realmente diferentes das regras do jogo ping-pong. Tá? Apesar de ter raquete, apesar de ter a mesa de tênis de mesa, mas as regras, né, são diferentes e eles não gostam. Eles dizem que ping-pong é jogo de amador, né, e o tênis de mesa é o jogo lá profissional, é o jogo mesmo esportivo, tá bom? Então eles não gostam que digam que é a mesma coisa. Bom, vamos entender um pouco essa diferença, olha só. Objetos do dia a dia eram usados como equipamento, né, para jogar o tênis de mesa. Uma fileira de livros poderia ser usada como rede, uma rolha de garrafa como bola e uma caixa de charutos como raquete. A popularidade do jogo fez com que as empresas de brinquedos iniciassem a venda de equipamentos comercialmente. As raquetes antigas eram muitas vezes feitas de madeira, que gerava muito barulho, criando o nome ping-pong. Certo? Então, a partir daí, o nome ping-pong foi largamente usado até que a empresa inglesa J. Ax registrou a marca em 1901. E então os outros fabricantes passaram a usar o nome tênis de mesa. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde Jax vendeu os direitos do nome ping-pong para os Parker Brothers. Uma inovação importante veio com James Gibb, um inglês apaixonado pelo jogo, que descobriu umas bolas de celuloide em uma viagem aos Estados Unidos em 1901 e achou que seriam ideais para o jogo. Logo em seguida, em 1903, S. Goode inventou uma versão moderna da raquete, com uma borracha colada sobre a lâmina de madeira. Então é isso, essa é a história de origem do tênis de mesa, né? Ele, na verdade, iniciou, né, com o ping-pong, como a gente pode ver. Como que surgiu essa ideia, né? Começa com lá desde os amantes do tênis, né? O lawn tênis, os tênis de quadra, o pessoal praticava, gostava muito disso, era uma febre lá para a Europa, né? Lá para os Estados Unidos, o pessoal gostava muito. Então, eles, em determinado momento, quando não tinha condição de jogar ao ar livre, ou então no espaço muito confinado, eles queriam jogar, mas como é que faz isso? É que nem quando a gente está querendo jogar futebol, né? O pessoal, quando gosta muito de futebol e está com saudade de jogar e não tem como jogar num espaço, num campo ou numa quadra,
está no espaço pequeno, o que faz? Inventa, coloca até de trave 2 sandálias, né? Pega a sandália lá do colega, coloca de trave, pega papel, amassa o papel, pronto, já está lindo, já dá para jogar um futebol e aí improvisa, né? É assim que o pessoal faz, né? Então o pessoal começou a improvisar também com o tênis, né? Ah, não temos uma quadra, não tem como a gente fazer um tênis normal, então vamos adaptar aqui. Tem uma mesa? Tem uma mesa. Ah, beleza, pega aqui a mesa, vai ser a nossa quadra. Ah, vamos fazer a rede. Como é que a gente faz a rede? Ah, sei lá, pega aí um monte de livro, coloca aqui, enfileirado aqui. Pronto, agora está aqui a rede. Tem que passar a bola por cima dos livros. E assim vai. E aí, o que a gente vai usar de raquete? Ah, não sei, pega aí uma caixa de fósforos. Certo? Então é dessa maneira que o pessoal foi improvisando. E aí foram gostando da ideia. E aí um certo sujeito lá, chamado J. Jacques, né, ele observou aquilo lá e pensou, vou fazer isso daqui um negócio bonitinho. E aí ele confeccionou lá a mesa, né, confeccionou a raquete feita de madeira, a rede, né, e assim foi aprimorando cada vez mais. Um outro sujeito já mais lá na frente, ele inventou, conseguiu descobrir um materialzinho que dava aquela consistência da bolinha de ping-pong que a gente conhece hoje, né? Tipo um plástico, né? O celuloide, que é um material meio plástico, né? E ele é bastante... Ele é rígido, mas quando você joga ele no chão, ele faz a bola rebater, né? Então, olha, ele percebeu que isso daqui era muito interessante, podia ser usado nesse esporte. Aí eles começaram a aplicar também no tênis de mesa. Aí um outro sujeito já pensou, eu acho que se colocar uma camada bem fina aqui de borracha, talvez fique melhor. Também já estava naquela época em que já descobriu-se a borracha, né, graças ao látex retirado aqui da nossa terra, né, da Amazônia. Então o pessoal começou a perceber outras aplicações da borracha, além dos pneus, né, além de outras coisas. Eles pensaram, vamos colocar uma camadinha aqui de borracha nessa raquete, bora ver como é que fica. Aí eles perceberam que quando batia na bola, essa bola ganhava mais impulsão, né, porque recebia aquela energia e impulsionava. Então, beleza, ficou muito bacana esse jogo. E assim foi melhorando cada vez mais. E aí o sujeito lá que tinha criado o ping-pong, né, ele pensou, eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Então registrou, colocou o nome do esporte lá do jogo de ping-pong. Então todo mundo que quisesse criar uma mesa, quisesse uma raquete, um jogo completo ali, não poderia mais usar o nome ping-pong porque já estava registrado. Era a marca registrada dos produtos do J. Jacques. E aí, então, depois ele vendeu essa empresa para outras pessoas, né, outros empresários, mas continuaram mantendo o mesmo nome, ping-pong, enquanto os outros demais tinham que usar o termo tênis de mesa, certo? E assim foi, até que os produtos, né, da marca ping-pong, eles foram tendo as suas próprias regras. E o pessoal que utilizava o termo tênis de mesa foram também criando uma regra diferente, certo? Principalmente relacionado à pontuação, a formas de saque, a empunhaduras, tá? Então por isso que houve essa divergência assim, entre o tênis de mesa e o ping-pong. Então, tratando especificamente do tênis de mesa, vamos ver aí um pouquinho sobre as regras dele. Então, as partidas individuais são divididas em 7 games de 11 pontos cada. Olha lá, vamos lá que tem que ter aí uma diferenciação do que é game, do que é ponto, tá? Então, as partidas individuais... Por que individuais? Porque o tênis de mesa pode ser jogado também em duplas, tá? Então, a gente vai se ater aqui somente ao tênis de mesa individual. Então, essas partidas são divididas em 7 games. Cada game tem 11 pontos. Tá? Então, você joga, vai jogando, vai fazendo pontos. Chegou em 11 pontos e você venceu um game. Para ganhar o jogo todo, você tem que fazer 7 games. Entenderam? No caso de empates em 10 pontos, vence quem obter primeiro uma diferença de 2 pontos. Tá? Então, sempre tem que ter também essa diferença. Além de você ter que alcançar
11 pontos, você tem que também ter uma diferença de 2 pontos de um jogador para o outro. Tá? Senão você vai ter que ficar jogando até que obtenha essa diferença aí. As partidas por equipe são divididas em 5 games de 11 pontos cada. Olha aí, já é relacionado ao tênis de mesa em duplas, né? Então, quando é jogado em duplas, então elas são divididas em 5 games de 11 pontos cada, valendo a mesma regra em caso de empate com 10 pontos. Tá bom, gente? Então, sempre tem que ter atenção a essa diferença de 2 pontos para cada. É uma coisa que não tem no ping-pong. Tá? No ping-pong você vai jogando e quem fizer primeiro 11 pontos, ganhou. Né? Não tem que ter essa diferença. Já no tênis de mesa, não. Você precisa ter sempre, senão vai prolongando, vai se prolongando, mais pontos, até que você obtenha uma diferença de 2 pontos em relação ao adversário, para poder ganhar o game. Certo? Muito bem. Então agora vamos conhecer as dimensões do tênis de mesa. Então a mesa mede 2,74 metros de comprimento por 1,52 metros de largura e 76 centímetros de altura, sendo dividida ao meio por uma rede de 1,83 metros de comprimento e 15,5 centímetros de altura. Tá, gente? Então, olha lá. Essas são as dimensões do tênis de mesa. 1,52 m de comprimento por 2,74 aliás, 1,52 de largura por 2,74 de comprimento. E a rede tem, ela vai ter 1,83 m de comprimento por 15,25 centímetros de altura. Correto? Todo mundo acompanhou aí? Então essas são as dimensões do tênis de mesa, tá bom? Por que é assim quebrado, gente? Pô, vocês já pararam para pensar? Quem foi o sujeito que pensou em fazer um negócio com um comprimento de 1,52 metros? Por que não colocou pelo menos 1,50 m, né? Cravado assim, ou então 1 metro, ou então 2 metros? Por que faz 1,52? 2,74 metros, né? Por que isso? Por que o sujeito que não quis fazer um negócio cheio? É por conta do seguinte, né? Como ele foi criado lá nos Estados Unidos, nos países onde as medidas são em polegadas, né? Ou então em pés, né? Eles não utilizam com frequência as medidas que a gente usa de metros, centímetros. As medidas lá para eles são geralmente em polegadas, né? Em pés. É uma medida diferente. Então, com certeza, em polegadas, essas medidas aí devem ser bem mais cheias. Mas quando converte para metros, aí o negócio fica quebrado desse jeito aqui para a gente, tá bom? Então é isso, gente. O tênis de mesa, vamos continuar aí no nosso estudo, a cada 2 pontos marcados, inverte-se a ordem dos saques. Em duplas, os jogadores da mesma equipe devem se revezar nos toques da bola. Então, para cada 2 pontos, o pessoal inverte. Os jogadores saem da sua posição e vai para o outro lado, e assim vice-versa. Tá bom? Aliás, a ordem do saque, tá bom? Os jogadores ficam no mesmo lugar, mas o que inverte é a ordem do saque. Então, quem jogou... essa também é uma das diferenças para o ping-pong, né? Quando você erra um determinado ponto, aí o saque já vai para o outro. No tênis de mesa, não. Mesmo que você tenha errado, mas você ainda tem direito a mais um saque, certo? A cada 2 pontos. Então, você depois tem que dar o saque para o outro, certo? Então, tem essa regra que tem que ser estabelecida. Então, gente, esses foram os esportes de rede e parede que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.